foi gerado pela própria força para uma enorme missão, trazer o equilíbrio. Porém, teve uma vida de medo, de raiva, de ódio e de sofrimento. Como ele foi encontrado? Por que ele caiu para o lado negro da força? Como foi a sua redenção? Tudo isso você vai ver hoje no História Completa Darth Vader. Você era o escolhido! Você não vai tirá-la de mim! Um escolhido virá, nascido de nenhum pai, e através dele o equilíbrio final na força será restaurado. A profecia do escolhido era algo bem antigo na história dos Jedi, um ser que seria gerado pela própria força para, enfim, trazer o equilíbrio. Esse ser, Anakin Skywalker. Anakin morava no planeta desértico chamado Tatooine, lugar onde vivia com sua mãe, Shmi Skywalker. Ambos eram escravos sob os comandos de um comerciante chamado Watto. E mesmo diante de toda aquela vida com péssimas condições, o garoto demonstrou desde cedo possuir algumas habilidades bastante interessantes com a força. A vida de Anakin estava perto a mudar com a chegada de uma tripulação da República. Era o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, seu aprendiz Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks e a rainha do planeta de Naboo, Padmé Amidala, que estavam à procura de peças para consertar a sua nave. O mestre Jedi Qui-Gon percebeu que o jovem Anakin tinha um alto nível de sensibilidade à força. Na verdade, a porcentagem de sensibilidade de Anakin com a força era maior do que qualquer Jedi, até mesmo do grande mestre Yoda. E após saber pela sua mãe que ele não teve um pai, ou seja, a própria força gerou Anakin, Qui-Gon começa a desconfiar que aquele garoto podia ser o tão esperado escolhido da profecia. Bem, após competir em uma corrida de Bonta Eve, o maior torneio de corrida de Tatooine, e vencer, Anakin conseguiu ser liberto da escravidão por Qui-Gon. Porém, ele não conseguiu libertar a Shmi, a mãe de Anakin. O jovem Skywalker prometeu que voltaria para buscar a sua mãe. Anakin então foi levado para a capital da República e apresentado no Conselho Jedi, onde Qui-Gon se comprometeu em o treinar. Porém, numa missão em Naboo, o mestre Qui-Gon Jinn acabou por ser morto em um duelo com o Sith Darth Maul. Até aquela altura, os Sith eram dados como extintos pelos Jedi, mas, pelo que parecia, eles estavam mais uma vez agindo nas sombras. O discípulo de Qui-Gon, Obi-Wan Kenobi, consegue vencer o Sith Darth Maul. Qui-Gon, antes de morrer, deixa o treinamento de Anakin nas responsabilidades de Obi-Wan. O tempo passou e agora Anakin estava mais crescido, sendo o Padawan de Obi-Wan. Os dois acabaram por construir uma grande amizade e sempre estavam juntos nas missões como mestre e aprendiz. Só que se liga só, a galáxia estava a um fio de eclodir em uma guerra. Agora, senadora Padmé Amidala, lembra dela? Citei agora há pouco. Tinha sido alvo de tentativas de assassinato. O Conselho Jedi colocou Obi-Wan e Anakin como protetores da Padmé. Só que, cara, depois o Conselho Jedi achou que era uma brilhante ideia colocar o jovem Anakin como guarda-costas pessoal da Padmé. Os dois ficavam sozinhos. Essa com certeza foi uma das piores decisões do Conselho Jedi, que levou ao inevitável. Padmé e Anakin acabaram por se apaixonar. E mesmo sabendo que um Jedi não deve ter laços sentimentais, não deve se relacionar, Anakin acabou por ficar com Padmé e até chegar a casar com ela em segredo. Certa noite, Anakin teve pesadelos com a sua mãe. Ele havia que ela estava em perigo lá em Tatooine. Anne e Padmé partem para Tatooine
mas quando chegam lá, descobrem que Shmi Skywalker havia sido sequestrada pelo povo da areia. Anakin parte para a vila deles, mas quando ele chega lá, sua mãe morre em seus braços. Tomado pelo ódio, Anakin mata todos ali presentes na vila, incluindo mulheres e crianças. Lembra que eu falei que a galáxia estava a um fio de eclodir em uma guerra? Pois bem, havia um movimento que era contrário à República, conhecido como separatistas. Do lado da República, tínhamos o chanceler Palpatine, grave muito bem esse nome, e do lado dos separatistas, tínhamos um ex-mestre do Conselho Jedi chamado Conde Dooku, que havia caído para o lado sombrio e era o rosto do movimento separatista. Conde Dooku tinha conseguido sequestrar Obi-Wan, que tinha ido até Geonosis e descoberto uma fábrica de exército para os separatistas. Anakin e Padmé partem para lá para tentar o resgatar, porém eles também são capturados e jogados numa arena. Porém, os Jedi conseguem chegar a tempo para salvar os três. Além disso, Yoda chega com um exército de clones que haviam sido encomendados secretamente por um antigo mestre Jedi chamado Sifo Dyas e que a República tomou para si. Anakin e Obi-Wan depois duelam com o Conde Dooku, porém são derrotados e Anakin até perde o seu braço direito nesse duelo. Mais uma vez, Yoda chega e os salva. A guerra que estava a um fio de começar, enfim, começa. A guerra entre a República com os separatistas avançavam e tomavam cada vez mais espaços na galáxia. Os Jedi agora eram generais de guerra e tinham seus pelotões de soldados clones. Anakin liderava o pelotão conhecido como 501. Foi nesse período das Guerras Clônicas que Anakin recebeu sua Padawan, que mais tarde, antes do fim das Guerras Clônicas, saiu da Ordem Jedi, chamada Ahsoka. Dooku havia sequestrado o chanceler Palpatine, que foi resgatado por Anakin e Obi-Wan. E mesmo tendo derrotado Dooku, que já estava incapacitado, Palpatine aconselhou que era melhor o jovem Anakin matar o Dooku, que mesmo sabendo que não era assim que um Jedi deveria agir, fez. Após resgatar o chanceler e voltar para a capital, Anakin se encontra com Padmé, que revela a ele que ela estava grávida. Anakin seria pai. Porém, do mesmo modo que ele teve com a sua mãe, o jovem Skywalker começou a ter visões de que Padmé morreria no parto. Só que dessa vez ele faria de tudo para salvar, e foi aí a brecha que Palpatine precisava apareceu. O chanceler Palpatine, na verdade, era um Lord Sith e vinha manipulando as guerras clônicas dos dois lados, tanto da República como chanceler, tanto do lado separatista como Lord Sith. Ele conta para Anakin que o lado sombrio da força era uma forma de evitar a morte e poderia salvar Padmé. No início, Anakin até faz o certo. Ele avisa ao mestre Jedi Mace Windu que Palpatine era um Sith, que vai até o escritório do chanceler para o prender. Porém, quando Mace Windu ia matar Palpatine e dar um fim aos Sith e evitar um mal maior, Anakin corta a mão de Mace Windu, que é derrotado por Palpatine. Anakin diz que fará de tudo que o chanceler mandar, contanto que ele salve Padmé. Palpatine muda o nome de Anakin para Darth Vader, e dali em diante ele não era mais um Jedi, mas um novo Sith. Palpatine manda então Darth Vader ir até o Templo Jedi e matar todos os Jedi ali presentes, até mesmo as crianças aprendizes. Boa parte dos Jedi não estavam no templo, estavam por toda a galáxia em missões com seus pelotões de clones. E aí que a merda aumenta. Palpatine dispara a Ordem 66. Lembra que eu falei que os clones haviam sido encomendados secretamente por um antigo mestre Jedi, o Sifo Dyas? Então, sem ninguém saber,
Dukan e Palpatine, na época, mataram o Mestre Zyphon e juntos com os Kaminoanos, o povo que fazia os clones, secretamente armaram um plano contra os Jedi. Em todos os clones havia um chip que, quando fosse acionado, eles se voltariam contra os Jedi. Contrariando a vontade deles, os soldados matariam os Jedi quando a Ordem 66, que acionava esse chip, fosse implantada. Em apenas um dia, centenas de Jedi foram mortos pelos seus antigos amigos clones, que não podiam ir contra a programação. Os Jedi que sobreviveram foram se exilar, como por exemplo o Mestre Yoda, num planeta de pântano chamado Dagobah. Darth Vader tinha ido para o planeta de lava Mustafar para matar os líderes separatistas e dar fim à guerra. Padmé foi até lá tentar o trazer de volta ao lado da luz, o convencer a parar, porém tudo em vão. Ele estava tão cego pelo ódio e pelo lado sombrio que enforcou a própria esposa. Bem, Obi-Wan tinha ido escondido na nave de Padmé até Mustafar. Quando ele se encontra com Anakin, ele também tenta o convencer a parar, porém vendo que não tinha jeito, ambos duelam. Em um ponto da luta, Anakin tenta pular na direção de seu antigo mestre, porém, sem sucesso. Obi-Wan desfere um golpe nele que o faz cair e ser queimado pela lava. Darth Vader é resgatado por Palpatine, e então ele usa a armadura icônica para poder continuar vivo, só para descobrir que a sua amada Padmé estava morta. Ela tinha morrido no parto, não por questões de doença ou algo do tipo, mas por desgosto de ver o que o seu amado tinha virado. Ela consegue parir seus 2 filhos, um casal, Luke e Leia, e antes de morrer, diz a Obi-Wan que ainda havia bondade em Anakin. 19 anos se passaram e agora a galáxia vive sob o poder do Império, com agora Palpatine como imperador e o seu braço direito, Darth Vader. Porém, uma voz de resistência havia surgido, a Aliança Rebelde, que tinha conseguido roubar os planos da arma do Império chamada Estrela da Morte. Na Estrela da Morte, Darth Vader reencontra com seu velho mestre Obi-Wan, e após um confronto entre eles, Obi-Wan acaba se sacrificando e Darth Vader acaba por o matar. Os rebeldes conseguem destruir a Estrela da Morte. Darth Vader é informado o nome do piloto que disparou no reator da estrela que a fez explodir: Luke Skywalker, seu querido filho. Darth Vader então começou a o perseguir, e após ter um treinamento Jedi com Yoda lá no seu exílio, Luke enfrenta Darth Vader, porém ele é derrotado pelo vilão, que revela que ele não tinha matado o pai de Luke, mas sim que ele era o seu pai. Darth Vader o chama para o lado sombrio e os dois governar a galáxia. Luke, obviamente, não aceita a proposta e acaba por se jogar do lugar onde ele estava com Darth Vader e resolver continuar a treinar como um Jedi. Tempos depois, agora com o treinamento completo, Luke se entrega a Darth Vader e diz que ele sente o lado bom do seu pai. Luke é levado até a presença do Imperador Palpatine na segunda Estrela da Morte, que estava em construção. Palpatine chama Luke para o lado sombrio, que então duela mais uma vez com seu pai e acaba por derrotar e quase cair para o lado negro ao usar sua raiva. Palpatine mais uma vez diz que ele deve se unir a ele. Luke mais uma vez nega a proposta e diz que ele é um Jedi, assim como seu pai havia sido antes dele. O Imperador, vendo que o rapaz não ia de fato ir para o lado sombrio, começa a o eletrocutar com os raios da força. Vendo que seu filho iria ser morto por Palpatine, Darth Vader se cansa de tudo aquilo, pega o Imperador e o joga no reator, assim retornando ao lado da luz da força, retornando com o Anakin e cumprindo a sua missão como escolhido, trazer o equilíbrio à força. E essa foi a história completa de Darth Vader, o maior vilão dos cinemas.
Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, dê um trabalhinho fazer esse e comente qual outro personagem que você gostaria de ver aqui no História Completa. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu!